Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar de uma coisa que às vezes passa desapercebida, que é descuidado com a cidade. A gente vive na cidade, ela já tem uma tensão natural do trabalho, do dia a dia de cada um, mas ela poderia ajudar se ela fosse amigável. E há um descuidado muito grande. Onde estão esses descuidados mais visíveis? Nas calçadas, que são um desastre em São Paulo, na sujeira e no lixo. Sujeira não só sujeira acumulada na calçada, sujeira em todo lugar, nas sarjetas, nas guias, em vários trechos da cidade. Nós temos buracos nas ruas. Muita gente pensa que esses buracos são só por causa da intervenção da Enel, da Sabesp. Aliás, nós estamos fazendo esse vídeo em homenagem a um grande amigo que comenta isso. Então, quando vocês comentarem bastante um tema, eu posso fazer esse vídeo direto para vocês. Aqui é um vídeo em homenagem ao Carlos Calabrese e à sua mãe Célia Calabrese, que cuida de tudo lá na região da Moca. Ela é atenta. Então, isso é um vídeo para eles. Então, voltando, sujeira, calçada, nós temos esse problema de buracos que não são só da Enel. Essa é a primeira parte. Enel, Sabesp e outras prestadoras de serviço que quebram, atrapalham, até porque isso não tem uma coordenação. Você fazer isso dentro do tempo e tal, um quebra, depois vem o outro, 5 dias depois quebra de novo, aí faz outro buraco e tal. Mas tem outra coisa pior. Foi feito um plano correndo por causa da eleição, que foi na base do número. Então, vamos bater o recorde de 5 bilhões de gastos em asfaltamento. O asfalto está tudo cedendo em vários lugares. Não é só em grandes vias, em vias de passagem, ruas comuns. Por que ele está cedendo? Porque ele não tem uma brita compactada embaixo, bem colocada, ficou um asfalto de baixa qualidade, sem base. Então, com o tempo, vão passando os carros aqui, vai afundando, e a prefeitura não dá conta disso. Outra coisa, eles fazem que, para a questão dos buracos, quando são ciclovias, principalmente quando são faixas de ônibus, você tem que ter uma lajezinha de concreto armado de uns 10, 15 centímetros para suportar, porque é um trânsito de capacidade maior. São ônibus passando, vários ônibus por hora. Não acontece, isso gera um buraco. E uma outra coisa que não sei se você já reparou, mas eu já vi alguns gente comentando. Faltam a numeração nas ruas, nos prédios, nas casas. Então, se uma pessoa vem e quer achar um determinado número, ela fica parando, porque ela olha e não tem a numeração. Os prédios têm que ter a obrigação de ter a numeração visível, grande, para você poder enxergar dentro de um carro andando, e além da calçada. E, além disso, a pior coisa para terminar, várias esquinas têm placas amassadas, retorcidas, e que muitas vezes viram a rua tal, ela fica com placa para a rua transversal. Quer dizer, é uma confusão. Para quem não conhece, está chegando, isso é muito ruim. O conjunto dessa obra toda que eu falei é uma cidade descuidada. Mas vamos passar agora para a solução. Qual seria a solução? Em primeiro lugar, a solução é que os subprefeitos que não fazem isso, rodarem, serem obrigados a 2 horas por dia, como nós fazíamos quando éramos engenheiros da CT, na inauguração, você tem que ficar 2 horas por dia na rua rodando. Porque o subprefeito é uma espécie de um síndico, de um zelador daquela área. Ele não vai conhecer a área o tempo todo, lá do gabinete dele, sentado, dando ordem e tal. Ele tem que rodar. Ao rodar, ele vai anotar as coisas e vai acionar a equipe. Eles não fazem isso. Então, primeiro, estabelecer um programa, o prefeito devia exigir que eles rodassem. E aí, mensalmente, eles têm que apresentar um resultado da região que eles viram. E eles fazerem também a equipe deles, os principais assessores, que tem vários nomes, governo presente, essas coisas, mas que não rodam. Ficam no gabinete e ficam fazendo política
eleitoral partidária. Então eles têm que fazer o trabalho de elencar aquilo que eles viram, aí você registra oficialmente, filma, de maneira que você pode até marcar para o prefeito, e aí você tem que prestar conta como é que você está solucionando isso. Essa questão de fazer esse acompanhamento não existe, é uma coisa geral e os subprefeitos não sabem o que tem ali. Outra coisa, e fazer um registro fotográfico também, faz, como eu disse, a relação das pendências e aí passa mensalmente e tal. E uma novidade, a cada trimestre chama o patrocinador daquele subprefeito, quem o indicou, e rever com ele se o subprefeito está trabalhando. Porque se ele indicou, ele tem que ser responsável pela indicação. Olha, na área do seu subprefeito aconteceu isso, e ele fez aquilo. Ele deu conta, ele não deu conta, ele foi muito bom, ele foi mais ou menos, ou ele está ruim, precisa ser substituído. Precisa ter esta clareza. A questão da indicação política existe, mas tem que ter uma cobrança para o cidadão. E cuidar da cidade é o que deveria ser a maior questão da subprefeitura. As subprefeituras ficam lidando com licenciamento, com um montão de coisa, que inclusive geram atividades que concorrem para eventual corrupção, favorecimento, ou elas ficam também tratando de coisas que são políticas eleitoreiras, atender o grupo tal, atender coisa, atender o foco onde ela está ligada. O que elas iam ser um síndico e ter que prestar uma conta para o prefeito de como as coisas estão e como as coisas serão solucionadas. E cobrança no padrinho trimestral. Então, como é que você faz isso? Mensuração das políticas públicas. Cobrança. Então, isso deixaria a nossa São Paulo menos descuidada. Um abraço.